Existe um mantra na cultura moderna, uma frase que se tornou tão sagrada que questioná-la é quase uma blasfêmia. Os filhos vêm em primeiro lugar. Parece nobre, parece altruísta. É a base da nossa ideia de boa paternidade. Mas e se essa ideia, por mais bem intencionada que pareça, for na verdade um veneno? E se ela for o primeiro passo para a destruição da família, a subversão da autoridade masculina e a criação de uma geração de crianças despreparadas para o mundo real? A verdade, que poucos ousam dizer, é que a prática de colocar os filhos no centro do universo familiar é uma invenção moderna e perigosa. É uma estratégia que, consciente ou inconscientemente, serve para um propósito muito específico: destronar o pai como líder da família, quando os filhos se tornam o trono da casa e apenas a mãe pode interpretar as necessidades dos filhos, a autoridade real se desloca. O pai deixa de ser o rei do seu castelo e se torna um mero conselheiro, um provedor de recursos, cuja principal função é concordar e financiar as decisões tomadas pela Rainha Regente em nome dos príncipes herdeiros. Neste vídeo, vamos cometer a heresia de desafiar o dogma de colocar os filhos em primeiro lugar. Vamos argumentar que a saúde da família não depende da adoração das crianças, mas sim da força da aliança entre o rei e a rainha. Vamos te mostrar como essa mentalidade cria filhos tiranos, maridos subservientes e, em última análise, um reino em ruínas. Prepare-se, porque vamos te ensinar a reivindicar seu trono. Pense na história da humanidade. Nossos ancestrais paleolíticos não passavam o dia brincando com seus bebês. O pai estava caçando, construindo, defendendo o território. A mãe estava coletando, preparando, gerenciando o lar. A sobrevivência do grupo dependia da parceria funcional dos adultos. As crianças aprendiam observando. Elas viam um pai e uma mãe que operavam como uma unidade, com papéis distintos e complementares. A força do relacionamento dos pais era o centro do universo da criança, a fonte de sua segurança. A criança não era o centro. O relacionamento dos pais era, ao inverter essa ordem, ao colocar a criança no trono, nós criamos uma dinâmica tóxica. A criança, que não tem a maturidade para governar, se torna um pequeno tirano, cujos desejos imediatos ditam o ritmo da casa. E o pai, para não ser visto como um monstro egoísta, abdica de sua autoridade. Ele cede seu frame, sua realidade, para o frame da criança, que é mediado e interpretado pela mãe. Ele se torna um servo em seu próprio reino. Essa dinâmica de os filhos em primeiro lugar é, na verdade, uma crise de reféns. A criança se torna o escudo, a barreira que a mulher, muitas vezes sem perceber, usa para se proteger de um relacionamento que não a satisfaz. Se um homem não é o líder que ela instintivamente deseja, se ele é o beta azarado com quem ela se contentou. Colocar os filhos como prioridade máxima é a desculpa perfeita para evitar a intimidade e a conexão com ele. O casamento se transforma em um mero arranjo logístico para criar os filhos. E o homem, pré-condicionado por uma cultura que o ensinou a ser subserviente, aceita, ele acredita que está fazendo a coisa certa pelos filhos. Ele se orgulha de seu sacrifício, sem perceber que está sacrificando a única coisa que poderia realmente salvar sua família. A força de sua liderança e a primazia de seu relacionamento com sua esposa. A verdade contraintuitiva é esta: a melhor coisa que você pode fazer por seus filhos é colocar sua esposa em primeiro lugar. Quando uma criança vê que o pai ama, respeita e lidera a mãe, e que a mãe admira, deseja e segue a liderança do pai,
Ela aprende a lição mais importante da vida. Ela aprende sobre a polaridade masculina e feminina. Ela aprende sobre respeito, sobre parceria, sobre amor. Ela se sente segura, não porque é o centro do universo, mas porque vive em um reino forte, governado por um rei e uma rainha que estão em aliança. Quando você se concentra em si mesmo e em seu cônjuge, você cria filhos que te veem como o ponto de origem mental. Eles entendem que o casamento é a base de tudo. Quando você se concentra apenas nos filhos, você os mima com uma atenção que o mundo real jamais lhes dará. E os ensina que o relacionamento entre um homem e uma mulher é secundário, descartável. Você os está preparando para o fracasso em seus próprios futuros relacionamentos. E aqui reside a grande ironia. Um homem que se sacrifica pelos filhos, abdicando de sua autoridade e de seu relacionamento, muitas vezes o faz para compensar as falhas de seu próprio pai. Ele quer ser o pai melhor, mas, ao fazer isso, ele repete o ciclo de fraqueza. Ele cria um filho que o vê como um provedor subserviente, não como um líder a ser emulado. E esse filho, por sua vez, terá dificuldade em estabelecer sua própria autoridade em sua futura família. Uma pausa. Em sua casa, quem está no trono? Você e sua parceira, em aliança, ou seus filhos? Você já usou a desculpa de "é pelos filhos" para evitar um confronto ou uma decisão difícil em seu relacionamento? Se você percebe que a força da sua família depende da força da sua liderança e da sua parceria, vá aos comentários e escreva a palavra reino. É a sua declaração de que você é o rei, não o servo. E se você quer aprender a governar com sabedoria, inscreva-se no canal. Então, como você retoma o trono? Como você estabelece a ordem correta em seu reino? Primeiro, o frame é tudo. O frame que você estabelece no início do seu relacionamento definirá o tom para todo o seu futuro, incluindo a paternidade. Uma mulher deve entrar na sua realidade, no seu frame. E quando os filhos chegam, eles também devem existir dentro do seu frame, não o contrário. Isso não é sobre ser um ditador, é sobre ser o centro de gravidade, a fonte de estabilidade e direção. A maioria dos homens tem medo de assumir essa autoridade, com receio de serem vistos como o pai babaca que eles mesmos odiavam. Mas a abdicação da autoridade não cria paz. Cria um vácuo de poder, e esse vácuo será preenchido pelo caos dos desejos infantis e pelas inseguranças da sua parceira. Segundo, entenda a hipergamia e acalme a dúvida dela. Uma mulher, em um nível primal, está sempre se perguntando: ele é o melhor que eu posso ter? Quando um homem é um líder forte, confiante e dominante no sentido positivo, essa dúvida é acalmada. Ela se sente segura. Ela quer seguir sua liderança. Ela naturalmente o colocará em primeiro lugar, porque sabe que a segurança dela e dos filhos depende da força dele. Mas quando um homem é passivo, hesitante e subserviente, a dúvida hipergâmica dela grita, e para se proteger, ela assume o controle, usando os filhos como sua justificativa e sua arma. Se você não liderar, ela sentirá a necessidade de fazê-lo, e ela o ressentirá por isso. Terceiro, pare de tentar ser um bom pai e apenas seja um pai. Pare de buscar validação. Pare de se comparar com outros pais. Pare de se preocupar se você está vivendo de acordo com as expectativas de uma cultura que, no fundo, te despreza. Um bom pai não precisa de aplausos. Ele simplesmente faz. Ele estabelece as regras. Ele impõe a disciplina. Ele ensina pelo exemplo. Ele resiste a um mundo inteiro que lhe diz que ele é desnecessário ou tóxico. Sua recompensa
não é um cartão de Dia dos Pais, mas sim o caráter forjado em seus filhos e o respeito nos olhos de sua esposa. A paternidade não é um comitê, é uma monarquia constitucional com um rei e uma rainha governando juntos. Mas um reino não pode ter dois reis e certamente não pode ser governado por seus príncipes e princesas. Alguém precisa ter a palavra final. Alguém precisa ser o ponto de origem. E esse, por desígnio da natureza, é o seu papel. Reivindique seu trono, não por ego, mas por amor à sua família. Porque um reino com um trono vazio está destinado a cair. A lição está completa se você está pronto para parar de ser o bobo da corte e começar a ser o rei. Inscreva-se e junte-se a esta irmandade de líderes para nossa ação final, um decreto real. Vá aos comentários e nos diga qual é a primeira decisão que você tomará esta semana para colocar seu relacionamento com sua parceira de volta ao centro do seu reino, acima das demandas imediatas dos filhos. Declare seu primeiro ato como rei. A ordem do seu reino depende disso.